Dando continuidade, nós vamos para a carta número 2, a carta da sacerdotisa. Essa é uma carta muito importante, muito simbológica, é uma carta de difícil compreensão, tá? É uma carta que fala bastante sobre o sagrado feminino, é uma carta que fala sobre o número 2, ou seja, pegando toda a construção que fizemos até agora. Vamos lá, a carta número 0 do louco é aquela carta que vai ser o embrião. A carta número 1 do mago, ela vai ser aquela carta que vai fazer a canalização do céu a esse embrião, a terra, tá? A carta número 2 da sacerdotisa é quem vai fazer a união desse embrião com o fundo, ou seja, quem vai começar a criar a raiz, tá? Desse embrião. Já que estamos falando que vai criar a raiz, é quem vai jogar ela para consciência, é quem vai trabalhar com a parte da subjetividade. Toda aquela clareza que o mago tinha, agora ela vai ser oculta, ela vai ser abafada na carta número 2. A carta da sacerdotisa, então, ela fala sobre intuição, ela fala sobre obscuridade, ela fala sobre autoconhecimento, ela é uma carta que fala sobre consciência, é uma carta que traz verdades. Ou seja, o que significa isso? É uma carta que te convida a você se afundar no seu submundo, a você se afundar dentro de si, para que você consiga fechar os olhos e viver de olhos fechados. Porque você se conhece tão bem, você sabe os seus limites, você sabe até onde você é capaz de ir, tá? Então, esse autoconhecimento, conhecer as coisas mais podres que eu tenho dentro de mim, conhecer todas aquelas coisas recalcadas, todas as minhas sombras, isso vai me trazer verdades. Então eu vou dar um exemplo prático. É, Às vezes as pessoas vêm com algumas questões que elas julgam imorais, mas na verdade não é que é imoral. Na verdade, a cultura, a sociedade exige que determinada pessoa de determinada faixa etária se comporte de determinada maneira. Mas na verdade não. Para ela, aquele comportamento não faz sentido, né? Então, esse sentido que eu falo de autoconhecimento é a pessoa ela fechar os olhos e conseguir olhar lá dentro do coração e falar assim: eu sinto raiva de tal situação. Beleza, e tudo bem eu sentir raiva. Sentir raiva faz parte, né, da composição humana. Sentir raiva é estrutural dentro da sociedade. Agora, o que essa carta vai te ensinar é que você não pode manifestar essa raiva, você não pode executar essa raiva de forma a interferir na vida dos outros, tá? Então essa é uma lição que ela é muito sutil, ela é muito subjetiva, ela é muito intuitiva e que a sacerdotisa ela vai trazer um pouco desses mistérios. A sacerdotisa ela faz alusão a Perséfones, que na mitologia é a deusa, a rainha do submundo. Então ela foi sequestrada por Hades, né, que é aquele que a gente faz a analogia com a morte, com o diabo, o deus do submundo, e que ele raptou então Perséfones e fez dela a rainha do submundo. Então, olha que riqueza. É uma pessoa que ela não queria ter acesso a essas informações, mas ela tem, tá? Porque ela foi levada para lá. Só que ao mesmo tempo que ela se torna rainha desse lugar, ela descobre os mais atrozes. Ela conhece a escória da sociedade, ela começa a enxergar as piores coisas, os piores defeitos, como que as pessoas podem ser maldosas, cruéis. Só que ela tem que se calar em relação a isso, porque isso pertence ao submundo. Ela não pode trazer essas informações à consciência. Então, por exemplo, eu posso sentir raiva de determinada situação, só que eu não preciso sair por aí falando, externalizando, trazendo a conhecimento de todos que eu sinto raiva, ou que eu acho isso, ou que eu acho aquilo. Eu posso guardar essa informação para mim. Então aí entra a questão do polo negativo da sacerdotisa, que é um pouco da omissão. Né? É uma carta muito misteriosa, então é uma pessoa que você não consegue ter acesso, é uma pessoa de extrema timidez,
é uma pessoa extremamente calada, mas que você percebe que ela é culta, que você percebe que ela é introspectiva, que é uma pessoa que ela é muito centrada e que ela sabe fazer aquilo que dá vontade de uma forma legal, de uma forma com boa índole, tá? Essa carta, ela fala também muito sobre a mulher, né? Sobre as fases da lua, faz correlação com Iemanjá, faz correlação com a lua mesmo em si, e explicando que às vezes cresce, às vezes mingua, às vezes ela tá cheia, né? Então, ela mostra um pouco de como que a vida ela é cíclica, como que se hoje está mal, se hoje você está enfrentando uma situação difícil, feche os olhos, interiorize, a resposta está dentro de você, a verdade está dentro de você e que é uma fase que você vai passar por ela e lá no final você vai aprender, né, com essa sabedoria de que tudo tem suas fases, de que tudo tem um começo, tudo tem um meio, tudo tem um fim, e logo isso renasce como uma outra forma, em uma outra forma de manifestação. É uma carta extremamente complexa, tá? É uma carta extremamente feminina que ela vai convidar as pessoas a conhecer os seus podres. É uma carta que vai convidar as pessoas a revirarem o lixo interno, revirarem todos os recalques, todas as birras, todos os mimos e trazer à tona aquela questão: por que que você está fazendo isso? Por que que você está fazendo birra com essa pessoa? Por que que você sente rancor de uma mãe, de um pai? Por que que você sente raiva de determinada situação? Tá? Então ela vai te convidar a olhar para dentro de si. Então o que eu gosto de trazer mesmo é a conotação de que é uma carta que te ensina a viver de olhos fechados. E a gente agora vai ver um pouco das simbologias dessa carta. Nessa imagem representada por Waite, a gente consegue ver muito bem a polarização dessa carta da sacerdotisa. Então a gente identifica uma mulher coberta com um manto azul, fazendo até uma conotação a Iemanjá, fazendo uma conotação ao manto sagrado de Nossa Senhora, tá? Cercada entre uma pilastra preta e uma pilastra branca, com inscrições semelhantes à que tem no Templo de Salomão, esse B e esse J, que fazem alusão a nome de profetas. Tá? Essa mulher que está sentada no centro, que representa então essa protagonista, a sacerdotisa ou a princesa, ela segura o Torá, ou seja, ela segura as regras, o caminho, ou seja, ela domina o passo a passo. Ela domina dentro de si quais são as ordens da vida, quais são as sequências da vida. Ela tem um conhecimento obscuro sobre o caminho, só que está reservado para ela. Essa carta ela faz bastante alusão com o oráculo de Delfos, onde as sacerdotisas se encontravam no porão e oravam em línguas, né? A gente também consegue reparar como padrão as frutas ali atrás, o romã, elas fazem exatamente o símbolo do desenho da cabala. E se reparar, sobre a cabeça dela forma um triângulo entre os 3 primeiros romãs, que faz, mais uma vez, uma apologia ao para-raio espiritual, ou seja, mostrando a força espiritual dessa mulher. Então, a lua mostra a intuição, mostra o ciclo da natureza, mostra uma fortaleza de ocultismo, uma fortaleza de omissão, uma fortaleza em lidar com a própria sombra. Tá? Lembrando mais uma vez que ali atrás a gente tem os frutos de romã que representam então o submundo, porque é uma fruta de uma coloração que lembra o sangue. Ela é uma fruta que engana aparentemente, porque você precisa extrair muito desse sumo para ter um pouquinho de líquido. Outra conotação do porquê que o romã representa a feminilidade e a parte oculta é porque tem muitas sementes, representando então que um único fruto é capaz de fazer uma germinação muito ampla, consegue produzir várias sementes.
Então, nessa carta fica bastante claro para a gente que ela trabalha entre o bem e o mal, entre o claro e o escuro, que ela detém as regras que foram impostas pelo claro e consegue lidar e acessar essa forma da melhor maneira possível dentro do seu mundo interior. Nessas duas lâminas, a gente consegue ver na da esquerda a representação de Perséfones, descendo a escadaria do submundo, mais uma vez bem centralizada entre a pilastra branca e a pilastra preta, representando exatamente essa polaridade do número 2, essa polaridade que representa que não é a que guia, mas sim a que segue as ordens. Ela não é a vanguarda, ela é aquela que prefere estar no meio da multidão. Os lírios, mais uma vez, representando então a flor do submundo, ela aparece com um aspecto pálido, né, lembrando até um tom de morbidade, segurando um romã, e lá em cima, na escada, vocês conseguem ver, tem um campo de trigo com uma cachoeira. É exatamente o cenário que se encontra a Imperatriz, né, desse mesmo tarô que é o tarô mitológico. E a gente consegue ver então que ela está abaixo da germinação e que a subida dela para o mundo, né, a compreensão do submundo, ela é fundamental para que quando ela faça a subida dessa escadaria, tudo germine e frutifique, e então ela também está associada com a fertilização feminina. À direita a gente consegue ver no tarô de Thoth uma representação bastante geométrica, com várias luas saindo desde ali o chakra frontal até o chakra coronário, mostrando a conexão dessa figura com o sagrado feminino, com os ciclos, com o ciclo menstrual, com o ciclo de vida. A gente também consegue reparar que ali embaixo tem um camelo, que é um animal que retém água, ou seja, ele retém o seu próprio conhecimento, ele retém o seu campo emocional, ele sabe lidar muito bem com as suas próprias emoções. Por fim, aqui eu trago essas outras duas imagens que mostra a sacerdotisa representada como sendo a voz interior, e que é muito natural que essa carta você possa falar com muita tranquilidade para o seu consulente de que ele sabe a resposta, de que é só ele fechar o olho e buscar dentro de si que ele sabe onde está acertando e onde está errando. É simplesmente ele confiar no próprio tato, confiar na própria intuição, confiar na própria percepção. E à direita a gente consegue ver como sendo um símbolo muito forte de ocultismo, tá? Que você tem uma figura feminina centrada, fazendo então a conexão entre o cardíaco e o coronário, ou seja, ela pega toda essa informação do mundo e consegue acoplar dentro dela e segurar dentro dela. Então, é uma carta de muita fortaleza, é uma carta de muito conhecimento, é uma carta que te convida a buscar a escuridão interna, os seus podres internos, o seu submundo e trancar. Entender que ele existe dentro de você, entendeu, compreendeu, agora você pega e tranca, porque isso tem que ficar para dentro de você, isso tem que ficar dentro do seu coração, isso não tem que ser externalizado. Tá? Então, essa é a grande missão da sacerdotisa, fazer com que cada um entenda a sua parte obscura e assim consiga associar e digerir ela da melhor maneira possível. Nessa carta vale um adendo. Existe uma questão sexista, uma discussão de gênero tratada entre a sacerdotisa e a carta do Papa, na qual fala que a mulher guarda o silêncio, que a mulher é omissa, que a mulher é obscura e que a carta do Papa, ou seja, o homem é aquele que comunica, é aquele que dita as ordens, é aquele que impõe as regras, tá? Eu quero deixar muito claro para vocês de que essa discussão de homem e mulher, ela não diz respeito a gênero. Ela não diz respeito se o consulente é homem ou mulher, porque todo mundo possui essa vibração. Em algum campo da vida, em algum momento da vida, um homem vai vibrar,
uma sacerdotisa, uma imperatriz, e assim como uma mulher também vai possuir um arquétipo de um imperador, de um papa, tá certo? Então eu acho que vale eu pontuar isso aqui para vocês nesse curso. Sobre a sacerdotisa, é isso que eu tinha para vocês.